Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz do Senhor, minhas irmãs. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Vou estar lendo uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. Amém. O título diz assim: A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Amém. Jesus, ele fala de 2 pessoas, um fariseu e outro publicano. E os 2 era diferente. O fariseu fazia mais, o publicano não tanto. O fariseu, ele ora: Deus, eu te dou graça. Deus, eu busco o Senhor. Deus, eu obedeço às suas escrituras. Porque quando ele fala, eu não sou ladrão, os 10 mandamentos diz, não roubarás. Então ele conhecia. O fariseu começa a falar: Deus, eu obedeço aos seus mandamentos. Eu jejuo 2 vezes na semana. Deus, eu faço a sua vontade. Deus, eu vou para o templo buscar o Senhor. Deus, eu louvo a Ti. O fariseu, ele fazia muito mais. Ele obedecia e se sacrificava. Mas o publicano, não. O publicano, ele com o coração abatido, ele só faz essa oração: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pobre pecador, que sou nada. E o fariseu, ele obedecia, se sacrificava, mas só tinha uma coisa que Deus não se agradou: exaltação, soberba, orgulho. Ele se achava o melhor, ele queria ser maior do que todos. Até o ponto, ele orando, ele ora para o publicano. Ele fala: ó Deus, eu faço a vontade, mas eu não sou igual esse publicano. Ele desprezou o seu irmão. Ele desprezou uma pessoa que não era parente dele. E Deus não aceitou isso. Por quê? Soberba. A primeira pessoa que se exaltou, que caiu, foi Satanás. Pela soberba, pelo orgulho, pela ganância.
E Deus não se agradou do fariseu por causa da soberba. E a gente vê a diferença, porque Jesus no final ele fala, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. O que a gente entende disso? Quem exalta o homem, quem quer exaltar o homem para o pecado é Satanás. O diabo gosta de colocar isso na nossa mente, que nós é o melhor, que nós tem que ser maior do que as nossas esposas, que nossas esposas tem que ser maior do que o nosso marido, que o pastor tem que ser maior do que o rebanho tem que ser maior do que o pastor. Isso acontece em vários. No mundo a mesma coisa. O diabo começa a colocar na mente, nas pessoas. E muitas vezes pessoas caem no pecado. Começam a falar coisas que não deveria falar. Começa a se achar dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho. E Deus não se agrada. Então se o diabo leva a gente a se exaltar, quem leva a nós a se humilhar? O Espírito Santo. O Espírito da verdade, o Espírito da justiça. Porque o Espírito Santo, ele é o quê? Ele nos convence do pecado. Ele nos consola. Ele chega perto de nós e fala, olha, não se exalta, se humilha perante a Deus. Olha, larga esse pecado. Então quem estava na vida do fariseu era o diabo. Mesmo que ele obedecia, mesmo que ele sacrificava. E quem estava na vida do publicano era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Então temos que tomar cuidado. Porque quando a gente fala, eu sou, fui eu que fiz, eu faço, toma cuidado. Tem gente que não faz a obra, como vocês podem estar fazendo. Não prega a palavra, não alimenta os famintos, mas pode ser soberbo. O publicano, quem sabe, ele não faz isso. Ele não faz a obra, mas ele tem um coração abatido, um coração humilhado. E quem sabe, naquele mesmo tempo, dois morreu. Para onde foi a alma deles? Um foi para o céu. E o outro, infelizmente, foi para o inferno. Ah, Igor, é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Saul sacrificava e não obedecia. Mas o jovem rico, ele obedecia e não se sacrificava. O jovem, ele obedecia. Ele chegou perto de Jesus. Jesus, o que eu faço para entrar no reino do céu? Jesus falou, você tem que obedecer os mandamentos. Ele falou, Jesus, eu faço tudo. Eu obedeço às escrituras, eu faço tudo. Jesus ficou maravilhado com esse jovem rico. Nossa, esse jovem rico obedece. Mas Jesus sabia que só tinha uma coisa que ele tinha que fazer, que era dar o seu maior sacrifício. Que era pegar todo o seu dinheiro, dar para os pobres e seguir ele. Então a gente vê a diferença. Saul sacrificava, mas não obedecia. Foi recusado por Deus. O jovem obedecia e não se sacrificava, mas foi recusado por Deus. Mas Jesus Cristo obedeceu, se sacrificou e recebeu a graça. Recebeu a estar do lado de Deus. Deus no céu falou, Jesus, você vai ter que descer na cruz, você vai ter que descer para o céu, você vai ter que pregar a minha palavra do meu reino e vai ter que sacrificar a cruz. E o que Jesus fez? Ele veio na terra, foi servo. Ele podia se exaltar, mas serviu. Ele podia se achar, mas não se achou. Ele obedeceu, se sacrificou. E hoje, ele está acima de todos os nomes. Hoje, ele é acima de todos os reis. Hoje, em breve, todo joelho vai se dobrar. Por quê? Porque Jesus obedeceu, se sacrificou, mas não foi soberbo, não se exaltou. Isso é exemplo para nós. Nós temos que obedecer? Sim. Nós temos que sacrificar? Sim. Mas nós não pode se exaltar. A passagem que Deus quer passar para mim e para você é essa. Obedeça, se sacrifica, mas não se exalta. Não se acha. Não mostra que você é o maior. Porque você pode cair em qualquer momento. Porque Deus é bom, mas Deus também é justo. Deus é espada. E em breve Deus vai trazer justiça para todos. Para todos. Hoje, muita gente está sendo humilhada por quê? Soberba. Muitos casamentos se separaram por quê? Soberba. Muita gente abandonou a igreja, abandonou Deus por causa de quê? Soberba. Muita gente se afastou de Deus por causa de quê? Soberba. E muita gente que não é de Deus está no mundo, que está vivendo em tribulação e humilhação por causa de quê? Soberba, exaltação, se acha. E Deus não quer isso. Deus ele fala, minha glória é para ele.
Deus quer a glória para Ele e não para nós. Então vamos tomar cuidado. Quem está na nossa vida? Se é o diabo ou se é o Espírito Santo. Mas a gente conhece pelos frutos. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado para a glória de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra já disse tudo, né? Meus irmãos, como diz aí no versículo 9, ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, meus irmãos, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, porque nós não podemos confiar na nossa própria justiça, pois a palavra de Deus mesmo nos alerta que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Então, se é algo imundo, como que nós podemos confiar, meus irmãos, em nós mesmos? Nós devemos confiar na graça do Senhor Jesus Cristo, porque é o sangue dele que vai nos justificar naquele dia, mas nós não podemos justificar nós mesmos. Glória a Deus. Aqui nós possamos se firmar, meus irmãos, né? Que aquele que estiver se exaltando, se humilhe, meus irmãos, perante o Senhor, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, lá de onde você parou. Nós não vamos levar nada nós trouxemos a este mundo, e nada nós podemos tirar dele, senão as nossas obras, aquilo que nós fizemos, vai ser, isso aí vai ficar em memória. Mas nós não podemos, meus irmãos, achar que nós é melhor que prostituta, que nós é melhor que o traficante, que nós se converteu, que nós é melhor, meus irmãos, do que aquele que não tem alimento na casa para comer, meus irmãos. Nós não somos melhor do que eles, meus irmãos. Nós temos que se humilhar, se nós não se arrepender também, nós vamos descer a sepultura e vamos ser tudo queimado, meus irmãos. Vamos terminar como aqueles que vocês acham assim. Talvez a gente possa pensar, nós cometeu um pecadinho, o pecado dele que matou, que estuprou uma criança é maior. Mas, meus irmãos, pecado é pecado. Vai terminar todo mundo no mesmo lugar dessa maneira, meus irmãos. Mas vamos se arrepender de verdade, vamos ter um coração humilde. Porque Jesus, ele ainda alerta no final aí, que os humilhados serão exaltados, e aquele que se exalta vai ser humilhado. Então, para que insistir na soberba? A palavra do Senhor também diz que, vindo a soberba, procede também a queda do homem. Verdade. Então, nós não podemos, meus irmãos, querer se exaltar, achar que nós é líder, que nós está à frente de uma obra, que nós está à frente de um ministério, que o Espírito Santo nos usa para curar as almas, para libertar, que nós somos alguma coisa, meus irmãos, que nós somos nada, quem faz tudo é Deus, a honra e a glória é para Ele, aleluia, meus irmãos. Jesus. Nós não temos nada, glória, nós somos pobre, pecador, miserável, glória, meus irmãos. Jesus. Vamos abrir nossos olhos, para onde que nós está caminhando, para onde que nós está caminhando, em vez de pregar o arrependimento, o amor verdadeiro, que é isso que o Espírito Santo vai fazer, convencer as almas do juízo, da justiça de Deus, meus irmãos. Nós vem, meus irmãos, humilhando o nosso próximo, querendo que o nosso próximo caia, querendo que o irmão, em vez de estar feliz, que o irmão está ganhando alma, que o irmão está fazendo a obra, que o irmão está crescendo, que o nome de Jesus está sendo glorificado através da vida dos irmãos, meus irmãos. Nós vemos aí uma vergonha nesse YouTube, uma vergonha muito grande, a igreja perseguindo a igreja. A palavra de Deus fala o quê, meu irmão? Que uma casa, meu irmão, dividida, ela não vai permanecer de pé, meus irmãos. Então nós temos que lutar contra Satanás. Nosso inimigo é as trevas, não é o nosso próximo que está falando de Cristo. Não é o nosso próximo, meus irmãos. Vamos exortar o nosso próximo com mais amor, com mais justiça, com mais misericórdia. E não está falando, eu faço, você não faz nada. Eu alimento os moradores de rua e eu não vejo a tua igreja fazendo. Meus irmãos, o que é isso, meus irmãos? Se o irmão às vezes não tem condição de fazer, peça ao Senhor, roga ao Senhor da seara para que envie ceifeiros, para que envie providência, para estar fazendo a obra, meus irmãos, como vocês fazem. Mas não fica julgando, desanimando os irmãos que estão na fé. Vocês querem que o irmão caia? Vocês querem que o irmão vá para o inferno? Vocês querem que o irmão desiste
Verdade. Desiste, quer ver o irmão queimando, meus irmãos? Verdade. Que Deus, se o Senhor, sendo poderoso, santo e justo, olha o que o Senhor fala na palavra dele, que ele não se alegra na morte do ímpio, que ele não se alegra quando um pecador morre, mas que ele se arrependa e viva. Então Deus, ele quer a salvação de todas as almas, meus irmãos. Ele não quer só a salvação sua, ele não quer só a salvação da tua casa. Ele quer que todos sejam salvos, meus irmãos. Então nós temos que lutar, é para isso, é para animar aquele que está caído, é para dar uma palavra de consolo àquele que está desanimado, meus irmãos. Que o Senhor está voltando, nós não podemos querer ser maior que os outros. E Jesus, ele continua dizendo que o maior, quer ser o maior no reino do céu, seja como uma criança humilde, se humilha, desça, para que você seja o maior, porque o servo não é maior do que o seu senhor, meus irmãos. O servo, Jesus falou que não vai ser maior do que o seu senhor, meus irmãos. Então, ele sendo o senhor, meus irmãos, foi servo lavando o pé dos discípulos, mostrando ali, aleluia, que ele, aleluia, veio ali para servir, nós está aqui, para seguir o mesmo espelho, para se espelhar em Cristo, para servir, meus irmãos. Para servir a quem? Para servir a Deus. Para servir a Deus com todo o nosso coração, para ajudar nosso próximo aqui nessa terra, porque é isso que a gente vai levar. Você acha que não vai ser contado tudo que você fica falando dos outros, tudo que você fica se exaltando, falando que você faz alguma coisa, alguma obra, e que os irmãos, os outros ninguém faz, que você é maior que todo mundo? Meus irmãos, se arrependa, porque a espada está descendo à terra, meus irmãos. Se arrependa enquanto é tempo. Vamos pegar essa palavra aqui, ó. Não é só que nós está falando aqui que nós é melhor do que os outros, não. Mas essa palavra também é para nós, que se nós não se arrepender também, a ira vai descer sobre nós. Então vamos, meus irmãos, todos nós se humilhar, todos nós clamar ao Senhor e se arrepender, para que Deus venha sarar a nossa vida, a nossa terra, o casamento, a vida espiritual, vida financeira. Que Deus venha, meu irmão, restaurar a nossa vida, meus irmãos. Então, que nós possamos guardar essa palavra, meus irmãos, e olhar para o céu e sempre se humilhar, dizer, Senhor, eu não sou nada, mas eu quero morar com o Senhor. Então me ajuda a me esforçar, me ajuda a guardar aquilo que eu aprendi e não apostatar da fé como muitos têm feito, mas que nós possamos, meus irmãos, continuar naquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, desde o início tem nos convencido, que nós não possa deixar, meus irmãos, mas que nós possa sempre se humilhar perante a face do Senhor, para que Ele possa nos exaltar no seu tempo. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Jesus. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, Deus abençoe, meus irmãos.